O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Sónia Sapage, Helena Pereira, São José Almeida. Eu sou Ana Sá Lopes e este é o Poder Público. Estamos a gravar quinta-feira, dia 15 de abril, à hora do almoço, quase uma semana depois da decisão instrutória do juiz Ivo Rosa sobre o caso Sócrates. Sónia Sapage, Sócrates anda a cantar vitória. Ele tem alguma razão para o fazer? eu acho que não creio que ele tenha razões para o fazer e acho isso por várias razões, não é só por uma. A começar, como ele próprio escreve no título do seu novo livro, que foi hoje para as livrarias, isto só agora começou, não é? Já houve uma investigação, houve uma instrução, mas só agora é que vai começar a fase, agora, salvo seja, só depois disto é que vai começar a fase de julgamento, e o julgamento é uma coisa que pode demorar bastante tempo, portanto, é muito cedo para ele cantar qualquer tipo de vitória. Eu sei que ele canta vitória por não ir a julgamento por uma série de outros crimes de que estava acusado, nomeadamente o de corrupção, mas vai efetivamente a julgamento e alguns dos crimes, branqueamento de capitais, por exemplo, porque é acusado e foram os crimes que levaram, por exemplo, Isaltino Moraes à cadeia. Em segundo lugar, ainda pode haver outros crimes a serem julgados se a relação assim o decidir, ou seja, o Ministério Público entendeu recorrer da decisão do juiz Ivo Rosa e o que nós sabemos e temos vindo a saber cada vez mais, porque se tem feito muito escrutínio sobre isso nos últimos tempos, é que as decisões do juiz Ivo Rosa são muitas vezes desconstruídas pela relação. Portanto, pode dar-se o caso de José Sócrates ir a julgamento por outros casos, incluindo a questão da corrupção e da prescrição, pode não ser, a decisão pode não ser final, pode haver uma decisão diferente. E em terceiro lugar, também acho que não tem razão para cantar vitória, porque politicamente eu creio que ao longo deste processo que o desgastou muito, ele perdeu as bases de apoio, desfiliou-se do partido, que eu acho que era o partido que um dia o podia eventualmente levar a um lugar de destaque, e portanto também não vejo que haja, em termos políticos, uma razão para cantar vitória. Portanto, para responder à tua pergunta, não vejo grandes razões para cantar vitória. Vai a julgamento de qualquer forma, vamos ver o que ainda acontece até lá. Obrigada, Sónia. Helena Pereira, o que é que podemos dizer do comportamento de Sócrates desde a leitura da decisão, na última sexta-feira, até ontem, em entrevista à TVI, onde acusa Fernando Medina, Presidente da Câmara de Lisboa, de ser o mandante da direção do PS e diz as coisas mais inacreditáveis relativamente à direção do PS. O que é que tens a dizer sobre isto? vou dizer 2 ou 3 coisas. Eu vi bastantes entrevistas de Sócrates desde que isto tudo começou, não vou dizer que vi todas, porque acho que se calhar não vi tudo, mas tenho visto bastantes e, portanto, tenho visto várias contradições, porque cada vez que lhe são perguntadas ou ele é confrontado com algumas coisas, aquilo vai evoluindo, vemos várias explicações diferentes para diversas situações. Primeiro, o que eu tenho visto nas entrevistas é aquilo que, do ponto de vista político, ainda há pouco tempo alguém, a propósito de outro político, de outro quadrante, me dizia que estamos perante um cadáver político.
Eu acho que sim, acho que não há. É ridículo todas as coisas dele diz que isto foi feito para que ele não fosse candidato à presidência da República e mais outras coisas que ele diz, quer dizer, acho que não cola. Depois disse coisas Eu achava absurdas que ia ser candidato a presidente da e que República contra ganhava o quem? Marcelo, contra Era contra o Marcelo. Marcelo, ia ganhar ao Marcelo. Exatamente. Isto pronto, é louco, não é? Depois diz coisas absurdas que a uma determinada altura, não sei, por exemplo, pergunta ao entrevistador se tinha gostado do nome do livro que ele tinha lançado. O ar dele de encantamento consigo próprio com o livro, não sei, alguma coisa não está bem. Depois, Aquilo, sabe aquilo que, desculpa estar a interromper, mas aquilo faz-me lembrar uma coisa que se falava muito relativamente a Trump, nos anos de Trump, que era o narcisismo maligno, que havia exatamente, uma espécie de um narcisismo, é, para além daquele narcisismo que se conhece, que já é considerado uma é categoria. assustador, eu achei é assustador, exatamente. Depois, o que mais notas que eu tirei? Depois, quando ele diz também é absurdo, quando ele desenvolve aquela teoria de que está a ser confrontado pelo Ivo Rosa pela primeira vez, por factos novos, ou seja, quando ele diz que afinal, Ivo Rosa considera que o Carlos Santos Silva estava a corrompê-lo. Antes disso, a tese era do Ministério Público, é que o Carlos Santos Silva era testa de ferro, agora é que não, que estava a corromper Sócrates com dinheiro. Os factos são os mesmos, têm apenas outra roupagem em termos de crime. Agora, os factos são os mesmos. Estamos perante o mesmo tipo de factos de entregas em dinheiro, levantamentos feitos ao balcão e entregas em envelope. Os factos são exatamente os mesmos. O Rogério Alves ontem, por acaso, depois explicou isso muito bem num debate que seguiu à entrevista na TVI. Depois aquelas coisas dele a querer provar que o avô era rico com base num recorte de jornal de uma entrevista, quer dizer, é tudo ridículo. Chegando à parte de Fernando Medina, Ana, que tu me perguntavas, aí na parte de Fernando Medina ele tem razão num ponto, que eu também aí concordo com ele. Agora digo isto de um modo um bocado provocatório, que é que de algum modo terá sido articulada a resposta de Fernando Medina com António Costa. Não me surpreenderia se fosse, porque Fernando Medina disse, tem toda a razão em tê-lo dito, e ainda bem que há alguém do PS e com responsabilidades, nomeadamente alguém que até tem ambições de vir a ser secretário-geral do PS, de dizer que, passo a citar, alguém que exerce funções de primeiro-ministro tem uma suprema responsabilidade perante milhões de pessoas que votaram neles e que o apoiaram diretamente, e que essa confiança que as pessoas depositaram nele é colocada em causa quando se vê uma decisão do tribunal desta natureza. Isto que Fernando Medina disse, ainda bem que o disse, é subscrito por muitos socialistas e, Mas não portanto, tem havido muito de ouvir a público falar. O Fernando Medina parece-me aqui um exemplo quase único. Claro que existe Ana Gomes, é verdade que existe Ana Gomes, sim. porque é uma pessoa com responsabilidades dentro do PS. Mas acho que depois deste, acho que foi depois deste pontapé de saída de Fernando Medina, eu acho que haverá com Virão certeza mais? mais pessoas, acredito que sim. Veio logo a seguir Ana Catarina Mendes também dizer qualquer coisa, não é? Ainda não Foi tinha dito. ligeira, não foi? Sim, Posso disse que eram dizer isto mal. injustas, eram acusações injustas, mas não tinham falado sobre o assunto, é verdade? Mas Taco Medina fez uma crítica sólida, política, ao facto de um homem ter Foi tido aquela. primeiro-ministro estar metido numa coisa destas, pronto, E clara, muito clara, não é? Não deixou margem para interpretações, foi Não deixou. Não deixou. E é essa clareza que Fernando Medina teve que eu não estou a ver nem outros socialistas com responsabilidades. Sinceramente, faz-me um bocado espécie, como se dizia de antes, que haja um certo silêncio. Aliás, a pergunta que eu queria fazer à São José Almeida era exatamente essa. Então, tirando Fernando Medina e Ana Gomes, que são de facto exemplos de pessoas que vieram reagir e enfrentaram a situação Sócrates, ponho Fernando Medina num patamar porque é uma pessoa com responsabilidades políticas, muito próxima do atual Primeiro-Ministro, Presidente da Câmara de Lisboa, mas de resto, o Primeiro-Ministro, quanto a ele disse que já tinha dito tudo o que tinha a dizer há 6 anos. São José Almeida, tu não achas que António Costa não deveria nesta altura também falar? Ou basta Fernando Medina? Eu acho que não vai ser só Fernando Medina a falar.
Ana Catarina, a seu modo, ontem também falou. Ana Gomes não põe nesse patamar, porque Ana Gomes não é Eu não nem da estou a pôr, direção. eu não estou a pôr Ana Gomes no mesmo Pois, patamar porque não tem porque não, responsabilidades não, políticas. por duas razões. Não é dirigente nacional do Exatamente. PS ao nível do Fernando Medina e da Ana Catarina, e além disso, Ana Gomes, ao longo dos anos, tem falado sobre o assunto, não é? Pronto, portanto, Sim, não é sim, uma sim, novidade Ana sim, Gomes vir claro. agora falar sobre isso. E tem falado bem. Mas pronto, mas de facto há poucos socialistas e era essa a Há questão. ainda poucos socialistas, mas eu creio que irão começar a falar, e admito até que António Costa, daqui a uns tempos, até provavelmente quando for decidido o julgamento, e se há ou não julgamento, e com que moldura de crimes e de acusações é que o julgamento se processará, eu admito que também Costa venha a falar. Porque o PS tem vivido aqui assim, completamente atado e incapaz de fazer autorreflexão sobre uma questão que para mim é central, que é, eu não sei se José Sócrates cometeu crimes, não cometeu crimes. Eu não sei se José Sócrates, ao ter cometido crimes, ou ao cometer crimes, se tiver cometido crimes, o fez durante o seu mandato de primeiro-ministro ou só posteriormente. Eu não sei disso e não tenho sequer que saber isso. Isso cabe à justiça decidir com os seus tempos e com os seus métodos. Agora, o que eu sei é que houve, ao longo de todo este tempo, e já aqui falei disso a propósito precisamente de um trabalho que fiz, e falámos disso a semana passada, ao longo destes longos anos, os partidos políticos estão completamente atados, e o PS tem estado completamente atado, e tem sido impossível, têm sido incapazes de fazer publicamente a pergunta a si mesmos, mas em público, eu admito que o tenham feito em privado, em reuniões de direção e em conversas, mas fazer a pergunta: como é que é possível que uma pessoa com estas características e capaz de assumir estes comportamentos, que eu não estou a falar de comportamentos de corrupção, estou apenas a falar de comportamentos que é viver de um empréstimo avultadíssimo de um amigo entregue em numerário. Como é que uma pessoa com estas características e este comportamento pode ascender dentro de um partido político em Portugal e ser primeiro-ministro durante 6 anos? São José, mas ele quando recebeu o empréstimo ainda não tinha ascendido politicamente. Ele ascende politicamente na sequência de outro caso que deu cabo do PS, que foi a Casa Pia. Desculpa, Sónia, então ele não tinha já sido primeiro-ministro? Não, mas quando foi Os primeiro-ministro ainda empréstimos- não tinha havido empréstimos. Não é? Como é que o Mas PS sabia mas na não altura que ele ia percebo pedir os empréstimos? Já havia algumas suspeitas antes de ele ir para aquele cargo, Ana, não se pode relativamente à dizer. Cova da Beira. Sónia, deixa-me Não, lá isso acabar. sim, mas não se pode dizer com justiça que o PS já sabia que o Sócrates, Não, mas não quando estou foi a para dizer que o PS já primeiro-ministro, empréstimos não sabia. sabia. Eu não estou a dizer que já sabia. O que eu estou a dizer é claro que não sabia. Agora, o que eu estou a dizer é outra coisa. E desculpa lá, quando ele era primeiro-ministro, já havia várias suspeitas sobre comportamentos irregulares. mas já era primeiro-ministro. O que eu digo bem, ó, antes, como Sónia, é que o PS Mas, podia... Sónia, o que eu estou a dizer não é isso. Eu não estou a dizer Vocês que o não estão em PS... contradição. Eu não estou a dizer que o PS tinha que adivinhar. O que eu acho é que posteriormente, desde 2014 para cá, o PS já tinha a obrigação de se ter questionado em público como é que isto foi possível e quais são os mecanismos e a cultura interna dos partidos que permita esta conivência com comportamentos que aparentam ser promíscuos, que desculpa lá, que eu tenho idade suficiente e faço jornalismo político há anos suficientes, para saber as suspeitas que já existiam à época sobre a ostentação dele, a ostentação de riqueza,
mesmo antes de ser primeiro-ministro, quando deixou de ser ministro do Guterres, durante o governo de Durão Barroso, e esteve como deputado na Assembleia. Eu estava lá, eu via. E, portanto, dentro do PS, essa dúvida existe há muito. Existe, mas nunca foi. Eu concordo contigo, nunca nunca houve uma ninguém- reflexão. Não houve nunca uma reflexão. Por A maioria sério? de razão, depois da prisão dele. Quando se Completamente. começou a saber dos pagamentos em numerário e daquilo tudo. Quer dizer, Não e sei uma qual é o nome cultura. em psicanálise, mas Pronto. eles resolveram tirar para debaixo do tapete. Pronto, não mas é falavam essa a do nome. omissão. É essa a omissão. Por conivência ou cumplicidade, conivência pelo silêncio, cumplicidade em alguns casos que até podem ter-se apercebido e que ficaram calados, que o PS já devia ter feito, como o PSD devia ter feito em relação a casos que teve. Porque para mim não colhe o que o Rui Rio veio dizer. O Rui Rio, no meio disto, veio disparar mais uma vez contra a justiça. Eu não sei se a justiça está a agir correto ou incorretamente. Não me cabe a mim, eu confio na justiça. Já estou, como o doutor Magalhães e Silva disse num debate na televisão esta semana, que agora em Portugal toda a gente decidiu começar a perceber de direito, percebem tanto de direito como eu percebo de canalização, não é? E o doutor Magalhães e Silva é jurista e é advogado e sabe do que está a falar. Portanto, eu também, eu sei tanto de direito como sei de canalização. Essa portanto, pergunta também vale para nós. Como é que os jornalistas deixaram que uma pessoa de quem já sabia tudo isso não fosse escrutinado ao ponto de ir para primeiro-ministro? Acho que se é para fazer essa pergunta, mas, então estamos todos... Sónia, mas eu não digo que os jornalistas não tenham que ser questionados. Pois. Porque eu vi fazer sobre o caso de José Sócrates imensas barbaridades do ponto de vista da deontologia jornalística. E até como presidente do Conselho Deontológico, já emiti notas, desde a prisão dele, sobre coisas absolutamente inacreditáveis que foram feitas. Pois. Agora, o que eu estou a dizer é que uma coisa é quando ele era primeiro-ministro, outra coisa é, já passaram muitos anos. E desde a prisão dele já passaram 6 anos. E, portanto, é isso que eu acho inacreditável, que o PS não se tenha ainda publicamente interrogado e refletido e feito autocrítica sobre esta questão, mas penso que agora vai começar e que não vai ser Acreditas nisso, São José? Acreditas que vai começar? Acreditas que isso vai ser feito? Acho que não pode ser, porque acho que a sobrevivência é assim, como a Helena disse há bocado, Fernando Medina tem ambições do PS. Quem quiser estar no futuro da política em Portugal, e não é só no PS, no futuro da política em Portugal, tem que ser muito clarinho para militar perceber, clarinho para eleitor perceber. Clarinho para eleitor perceber. Quem quiser fazer parte do futuro da democracia em Portugal tem que tomar posição política, não é posição sobre o julgamento. Eu quero lá saber do julgamento. Se José Sócrates pode sair do julgamento ilibado. Como te digo, ainda pode nem sequer ser julgado. Com estes recursos que vão agora a entrar, até pode não haver julgamento. Agora, politicamente, tem que haver uma clarificação. Tu achas que um primeiro-ministro de um país vai, antes de uma pessoa ser julgada, se pronunciar sobre um processo judicial que envolve um ex-primeiro-ministro? Há formas de falar. Não é só o processo judicial. Não é, há formas de falar que não implicam falar do processo. Medina não falou do processo. São José Almeida, tu deves te recordar que... Espera, deixa-me só dizer uma coisa. António Costa, quando finalmente, passados uns meses, José Sócrates está preso, o foi visitar à cadeia, saiu de lá e fez uma declaração. Não era primeiro-ministro. Minha cara, era líder do partido e queria ser primeiro-ministro. Eu acho é que ele está numa posição Sónia, que agora espera, deixa-me acabar, caramba. José Sócrates, António Costa sai de lá de dentro e diz, ele está convicto da sua verdade. Nessa altura, António Costa já se demarcava daquilo que dizia ser a verdade de José Sócrates. A sua verdade, convicto da sua verdade. Portanto, essa demarcação tem sido feita, ou que não houve ainda,
O que não houve ainda foi uma reflexão interna dentro do PS e de todos os partidos, porque comportamentos que indiciam corrupção já houve em todos os partidos, já houve até governantes do PSD que estiveram presos por corrupção, como houve do PS, não é? Não nos esquecemos de como é que ele chamava o Monterroso, só para pronto. Há muitos anos que estas coisas acontecem, não é? Portanto, é essa reflexão sobre como é que é possível dentro dos partidos existirem estes comportamentos e se ingrarem e crescerem pessoas que manifestamente, e no caso de José Sócrates isso era manifesto. Eu vou contar-te uma história, por exemplo, que se passou comigo, era José Sócrates deputado na Assembleia da República no início dos anos 2000, ainda não tinha sido primeiro-ministro, e eu, que até percebo de roupa, vi uma vez chegar ao Parlamento com sobretudo pelo de camelo. E, ao passar por ele, saiu-me o comentário e disse: Sr. deputado, belo sobretudo pelo de camelo, esse não comprou cá em Portugal. E ele ficou completamente sem resposta. É bonito, não é? É bonito, comprei no estrangeiro. Quer dizer, até eu percebia. Eu via várias histórias, houve lá. Quer dizer, não vamos também fazer-nos dos macaquinhos, não é? Que não veem, não ouvem, não leem. O Jornal Público, ainda ele não era primeiro-ministro e já era primeiro-ministro, noticiou, nomeadamente, Ricardo Dias Fellner e o Cerejo, noticiaram várias coisas completamente, no mínimo, duvidosas, que foram investigadas sobre José Sócrates. Portanto, não vamos todos fazer-nos de ingênuos e de macaquinhos que não ouvem, não leem e não veem, que só agora é que se percebeu. O que eu estou a dizer é que depois de 2014, o PS devia ter feito uma reflexão pública, o PS e os partidos políticos, sobre como é que é possível na democracia portuguesa fecharmos os olhos a estas coisas. É só isto. Pois eu ainda estou à espera para ver, porque até ao dia de hoje não estou a ver grande vontade. Eu também estou. Não estou a ver grande vontade. Aliás, digo-te mais. Quem quiser ter futuro político neste país vai ter que ser clarinho para eleitor perceber. Sim, tu já tinhas dito isso, eu acho que tu tens razão, mas há uma questão que, aliás, Ana Gomes falava, há uma questão, eu tenho falado com várias pessoas nestes dias, e relativamente a uma questão há ainda um peso de Sócrates muito forte no PS, apesar de ele já não ser do PS, e há uma pouca vontade em alguns setores de enfrentar esta questão. Eu concordo contigo completamente com tudo o que tu disseste. Eu agora não estou a fazer de moderadora, estou a fazer de interveniente. Mas acho que um dia devíamos mesmo analisar a força que ainda o Sócrates tem no PS, porque eu acho que ainda tem, sinceramente. Ou pelo menos a teoria dele. Sónia, Ana, pode ter a força toda. E não é disso que eu estou a falar. A direção do PS e quem quiser ter futuro político neste país não é o PS todo. Há aqui um marco. Este momento eu sei, concordo integralmente contigo, acho que isso tem que ser feito, estou à espera para ver. Só isso. Pronto. No fundo era o que eu queria dizer. É que não acredito que isso, enfim, se torne uma questão. Se foram 6 anos sem fazer disso uma questão, também acaba por ser um bocado cobarde fazê-lo agora que, enfim. Não é eu não acho que seja cobarde, eu acho que tem que ser enfrentar o touro. Acho que é preciso enfrentar o touro. É enfrentar o problema. É enfrentar o problema da cultura de promiscuidade que existe nos partidos políticos em Portugal. Isso só com uma nova geração, acho eu. Então, mas como há uma nova geração a nascer, esperemos que pelo menos a nova geração fale. Olha, Fernando Medina falou. Exatamente.
Ok, vamos passar para o segundo tema, que é a situação pandémica. Dona Sapage, achas que será mesmo este o último estado de emergência, como parece toda a gente querer, até o Presidente da República? Não sei responder a isso. O Presidente da República quer muito de facto que este seja o ulti já o tinha dito antes e não conseguiu que fosse, desta vez é que é sério, mas a verdade é que nós não sabemos como é que as coisas vão evoluir. E o último estado de emergência quê? Desta leva? Como é que nós sabemos que não vai haver outra? Não às vezes os políticos dizem essas coisas sem nós não percebemos onde é que vão buscar, eu sei o que é que ele quer dizer. O que ele quer dizer é que a partir daqui a ideia é que se normalize a vida e que não seja preciso mais confinamento nem estado de emergência. E acredito que durante uns tempos possamos estar sem estado de emergência, mas não sei se isso vai ser uma realidade absoluta até ao resto do ano e se não estaremos outra vez de novo em estado de emergência. Eu acho que ele agora quer proteger o verão, já que já se quis proteger o Natal, já se quis proteger a Páscoa. Agora a mensagem é proteger o verão, e tenho muita expectativa de que isso se consiga fazer. Agora, também gostava muito que este fosse o último estado de emergência, mas também nós já temos, a questão do teletrabalho já foi estendida até ao final do ano, portanto, não sei, honestamente, não sei como é que as coisas vão evoluir, já se nota um bocadinho uma subida nos casos, natural por causa do desconfinamento, há de subir agora ainda com as universidades e com o secundário a voltarem, ou com os restaurantes ou outras coisas, mas acho que ainda há muito trabalho pela frente. Ele ontem acho que ontem o presidente, ao mesmo tempo que pedia cautela, tentava dar, uma certa esperança, aos portugueses, porque ele sabe que é preciso também para que o país volte à normalidade. Mas não sei como é que isto vai evoluir. Estou muito Estou muito expectante em relação à subida dos números. Pois, isto está, Helena Pereira, nós estamos a falar antes do Conselho de Ministros, Uhum. depois a própria Ministra da Saúde, na reunião desta semana, deu a entender que há dados preocupantes. Não foi propriamente muito otimista, pelo menos a parte que eu vi, pode-me ter escapado. E temos o R a subir, certo? Sim, a Ministra da Saúde, como tu dizes, e até o Ministro da Administração Interna no Parlamento, Eduardo Cabrita, ontem também avisou logo que tem que haver pausas. E por outro lado também os partidos. Durante estes meses todos, parece-me que foi das vezes que eu vi os partidos saírem mais preocupados, para não dizer quase em pânico, com aquilo que ouviram no Infarmed, porque todos eles pediram imensa cautela. hum, à esquerda e à direita. E é assim, nós estamos perante um quadro em que, do lado dos epidemiologistas, percebe-se, é público, a pressão que eles estão a fazer para que o governo não só tenha cuidado neste desconfinamento, como até, como o Carmo Gomes diz, até para uma semana, deixa as coisas como estão uma semana, porque eles dizem que defendem que ao dia de hoje ainda não se consegue ter a certeza de quais os efeitos que a Páscoa teve, aquele fim de semana da Páscoa teve na progressão da doença. E, portanto, eles até sugerem que deixemos passar esta semana, continue tudo como está e depois para a próxima semana que se veja. A Ministra da Saúde tem tido um discurso muito próximo realmente dos epidemiologistas. Ontem, quarta, na declaração que o Presidente da República fez ao país, uma das frases que eu tomei nota foi já no final, quando ele diz: a economia vai demorar muito tempo a recuperar, mas atenção que a sociedade ainda vai demorar mais. Eu, quando ouvi esta frase, pensei: está ele a dizer então ao governo que, mais uma vez, sacrifique a parte da economia, para que a cautela do lado do desconfinamento, seja maior, porque atenção que estamos a falar dia 19, para além das escolas que vão abrir, que é ensino superior e secundário, estamos a falar de centros comerciais, estamos a falar do comércio em geral e dos restaurantes que Restaurantes, vão poder receber pessoas em espaços fechados e que vão estar a comer sem proteção nenhuma, porque têm que estar a comer sem máscara. Portanto, eu, quando ouvi isso,
A minha interpretação era que não tenho a certeza, mas era que o presidente estava a dizer: "Não, tenham lá calma com a abertura do comércio, porque, é preferível termos calma por mais uma semana ou 2". Depois, por último, o que eu gostei nesta reunião do Infarmed foi realmente perceber, e nós ontem fizemos um trabalho sobre isso, foi perceber aquele novo critério da incidência vizinha que permite reajustar os números da incidência em conselhia e perceber-se que os concelhos pequenos que têm 400, às vezes 500 casos por 100.000 habitantes, facilmente de uma semana para a outra, porque são concelhos que têm 1.000 ou 2.000 pessoas e, portanto, isso muda tudo rapidamente. Com este ajuste, nós de 27 concelhos a nível nacional acima dos 120, com o reajuste passamos para 18. Ou seja, se quiserem no futuro fazer um desconfinamento a nível concelhio, percebe-se que também as coisas podem ser feitas com bom senso, porque nós temos já os autarcas desses concelhos pequenos a levarem as mãos à cabeça e todos aflitos a dizerem que não se pode misturar duas coisas que são diferentes. E com isto realmente percebe-se que é possível ter um cálculo científico que não prejudique esses conselhos. Agora, pronto, estou expectante, vamos ver qual é a tendência que vai prevalecer no Conselho de Ministros. São José Almeida, como é que avalias a atual situação da Covid no país? E agora, de facto, parece que somos os melhores da Europa, mas anda toda a gente preocupada. São rescaldo se calhar de uma época em que não tivemos uma preocupação eventual. E correu mal. Estou a pensar no Natal, por exemplo. Nós somos os melhores da Europa agora, em janeiro éramos os piores. Pois, exato. Eu penso que esta terceira vaga, já o disse aqui, já o escrevi, porque tenho falado com pessoas e tenho essa informação. O que é a terceira vaga, muito motivada pelo vírus da estirpe britânica, começou em Portugal. E de Portugal alastrou para a Europa, até pelas relações de grande intercâmbio de viagens entre Portugal e o Reino Unido, porque nós temos muitos imigrantes, vieram no Natal, já aqui falei nisto, pronto, isto está, foi assim, e portanto fomos os primeiros da terceira vaga. Agora estamos muito bem porque estivemos confinados e portanto por agora a coisa está aparentemente controlada. Já está a subir, como aqui disseram, não vou repetir, dentro de 2 meses podemos estar outra vez todos em casa. Pois. Pronto, isso foi dito no Infarmed, quer dizer, pode a situação duplicar, estarmos no 120, a nível nacional, 120.000 novos casos de incidência média em 14 dias por 100.000 habitantes, e daqui a um mês, 4 semanas, estarmos nos 240. Pronto. E portanto depois volta tudo outra vez para casa. Pronto. E é assim a vida, é a vida desta pandemia. Eu acho que aqui há muito pouco a fazer, porque nós também não podemos ficar toda a vida confinados para que não haja casos, tudo bem. Agora, eu continuo a achar que houve alguma precipitação no desconfinamento, que o Presidente da República tinha razão quando dizia que só se devia abrir depois da Páscoa, porque está demonstrado que houve um número de gente a viajar, 11% da população portuguesa, na quinta-feira, antes de fechar a circulação entre concelhos, no dia 25 de março, dormiu fora de casa, e no fim de semana da Páscoa, 46% da população esteve fora de casa. Pronto, em almoços de Páscoa, em lanches de Páscoa, em encontros de Páscoa. Portanto, este crescimento cá agora poderia ter sido, e que já há, e que é real, e que tem que abrir sempre quando se desconfina, cresce sempre, teria sido menos acelerado, muito provavelmente, se tivéssemos esperado mais 15 dias. Pronto, agora está feito, está feito. Eu espero que no Conselho de Ministros de hoje haja a decisão sensata, que já está indiciada, quer pela Ministra da Saúde, quer pelo Ministro da Administração Interna, que fazem parte do setor mais cuidadoso dentro do governo em relação a esta questão de desconfinar, não é? Porque o governo não pensa todo o mesmo sobre isto. Espero que esta ala mais prudente vença e que haja, de facto, medidas direcionadas
e que não haja passagem à fase 3 nas zonas, que agora já não é só concelhos, já é zonas, por causa do tal critério da contiguidade territorial dos concelhos vizinhos, que haja medidas direcionadas e que esses concelhos fiquem com as medidas desta segunda fase. À exceção das escolas, porque isso já percebi também, e nós escrevemos isso hoje, as decisões sobre escolas serão sempre a nível nacional. E, portanto, o ensino irá, em princípio, abrir. Ok. Mas eu chamo a atenção para uma coisa, o cuidado está a ser tanto, que já houve universidades, porque têm autonomia universitária, que decidiram que não vão abrir pura e simplesmente com aulas presenciais como antes, não é? Sim, é verdade. Portanto, há setores que estão a ter, mesmo podendo, estão a ter cuidado. Obrigada, São José, obrigada, Sónia, obrigada, Helena, obrigada, Ruben, estás aí atrás aos comandos deste podcast do Poder Público que volta para a semana. Até lá. É breve. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.